a certeza de que Deus, ele no calendário semanal, Deus, ele reservou esse dia de maneira tão especial para que você e eu nós pudéssemos deleitar em sua santa presença. Quando chega sexta-feira à noite, no sábado já, eu paro para pensar. Deus, ele encontrava-se com Adão e Eva em um momento do dia, todos os dias. Você se lembra qual era o momento? Viração do dia. No pôr do sol, viração do dia. Interessante que o sábado era um dia diferente. Porque Deus não somente iria encontrar-se com Adão e Eva na viração, mas ele permanecia o dia com Adão e Eva. Quando eu olho para isso, queridos, eu paro e penso, nossa, que coisa tremenda, né? O sábado era um dia extremamente aguardado por Adão e Eva. Porque o sábado eles não tinham a presença do Senhor em um momento do dia, mas eles tinham a presença do Senhor todas as horas. O sábado tem que ser um dia especial para ti. Deus, ele reservou no calendário semanal esse dia para que pudéssemos deleitar em sua santa presença. Esse dia não deveria ser um dia onde você, com o pensamento de eu não posso fazer isso, aquilo, outro, mas o pensamento de que esse é um dia tão especial que eu preciso entender como santo, sacrosanto esse dia. Amém? Amém. Já agradeceu a Deus por esse dia tão especial? Feche os teus olhos. Eterno Deus, te agradecemos pela oportunidade que temos, Senhor, de estarmos na sua casa. Iremos abrir a sua palavra e clamamos a Ti, poder dos altos céus, para entendermos a Tua palavra e colocarmos em prática ao longo de toda a nossa existência. Nos dias anteriores, Senhor, nós estudamos acerca de alguns milagres que Tu operastes. Hoje contemplaremos mais um feito de Tuas mãos. Mas que essa história verídica possa ser uma parábola, Senhor, onde nós podemos nos colocar e essa história tenha efeito em nossa vida. Perdoa os nossos pecados, purifique a nossa mente. Oramos e clamamos, não porque haja mérito algum em nós, mas em Cristo oramos e agradecemos. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo 5, verso em diante. Queridos, dentre todos os milagres da Bíblia, o que eu acho mais bonito é esse milagre no qual nós iremos estudar hoje. Por isso que eu deixei ele no final, porque amanhã a gente tem um lançamento de um projeto, a gente não vai tratar do assunto no qual nós estamos expondo ao longo das noites. Para mim é o milagre mais bonito da Bíblia, esse milagre que nós iremos estudar hoje. Porque esse milagre tem alguns detalhes extremamente importantes. Talvez você tenha se atentado na sua leitura, ou talvez você não tenha se atentado nas leituras. Mas antes disso, o pastor mexendo ali me lembrou. Consegue ver isso, pastor? Queridos, no início do ano, nós preparamos esse material. Acredito que todas as igrejas tenham recebido. A minha secretária separou para todas as igrejas. Eu não sei se vocês têm utilizado esse material. Qual é o propósito desse material? Qual a finalidade desse material? Nosso pensamento, irmãos, é acabarmos nos cultos de quarta-feira com os nossos muros das lamentações. Onde nos cultos de quarta-feira mais parece um culto de lamentação do que um culto de adoração. Então qual era o nosso propósito com esse cartão? Era acabarmos com os nossos cultos das lamentações e termos um culto de genuína adoração. Então, esse envelope deveria dentro desse envelope ter um papel, no qual na entrada da igreja, a recepção deveria entregá-los, e você colocaria não seu pedido de oração, porque eu não acredito que oração é simplesmente pedido de agradecimento, mas colocar a sua oração. Caso você tenha uma oferta, coloque também a sua oferta. E no momento de adoração, nós teremos todas as pessoas virão à frente. Tanto aquelas que têm oferta, quanto aquelas que não têm oferta, mas ela tem a sua oração. Então vai trazer diante do Senhor não somente as suas ofertas, mas a sua oração. Para que dessa maneira nós tenhamos um culto genuíno de adoração, não um culto de murmurações. Então as igrejas receberam esse material, não sei se vocês têm utilizado, mas esse material leva para casa ou não.
Você entra, você recebe ele, você coloca, você vai colocar em algum lugar, no culto. No próximo culto, quando você chega na igreja, você recebe, você coloca a sua oferta, você coloca a sua oração, e vai ter um momento de adoração, no qual, em vez de ter aqueles momentos de pedidos e agradecimento, vai ter um momento de adoração, e você vai trazer a sua oração, vai trazer a sua oferta, com adoração, sim, tanto a sua súplica quanto a sua oferta. Dessa maneira, qual foi o nosso objetivo com isso daqui? É para não constranger ninguém que está pela primeira vez na igreja. Aí alguns vêm na frente e trazem a oferta, aqueles outros não têm oferta. Então, para não constranger ninguém. Então, todo mundo vem diante do Senhor, ou vem com a sua oração, ou vem com o seu pedido, ou com a sua oferta. Independente, todos vêm diante do Senhor. Então, para esse objetivo, para quais cultos isso aqui deveriam ser utilizados? Para os cultos de domingo e quarta-feira. Nós também entregamos para os pastores 150 áudios para utilizarem nos cultos de domingo e quarta-feira. Para que nós não tenhamos, às vezes, leituras, às vezes não são planejadas em algumas vezes. Nós temos 150 áudios que nós preparamos para que possam utilizar nos cultos de domingo e quarta. A gente está pensando no próximo ano, a gente gravar alguns providers do nosso campo, da missão. Mas isso ainda é um projeto. A gente está pensando nisso para que nós tenhamos também, além do sábado, o provider dos outros dias. Tá? Então, ore por isso. E eu clamo para vocês, utilize esse material. Eu, como distrital, utilizava esse material, era uma bênção. A igreja interiorizou bem isso daqui, utilizou bem. E assim, foi muito bom o resultado que nós tivemos ali através desse material. Interessante que os nossos cultos, no distrito onde eu estava, era um pouco atípica algumas das nossas igrejas, que nos cultos de quarta-feira nós tínhamos quase a mesma quantidade dos cultos de sábado pela manhã. Isso é um milagre, né? Então Deus abençoou ali. Nós tínhamos um bom grupo de pessoas que era um culto de adoração, não de murmuração. Ok? Então vamos abrir a Bíblia Sagrada aí, então, Marcos capítulo 5, verso 1 em diante, diz o seguinte: Entremente chegar à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ao desembarcar logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo nas cadeias, mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso, com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Verso 5. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Verso 13. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram a cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixassem estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiraram. Queridos, o milagre que nós iremos falar hoje é uma continuação do milagre que nós falamos ontem.
Quando Jesus ele chega na terra dos Gerazenos, quando Jesus ele sai de um lado para o outro, ele está com os discípulos depois do milagre de andar por sobre as águas. Quando ele chega naquela terra dos Gerazenos, uma terra extremamente... Havia uma mistura de judeu com pagãos, mas na sua grande maioria era uma terra extremamente pagã. Tinha alguns judeus, mas na grande maioria eram pagãos. E quando Jesus chega naquela cidade, Jesus ele desceu e na beira, perto do mar, existia ali um cemitério. Interessante, queridos, que na antiguidade os cemitérios eles eram afastados da cidade porque para os judeus os cemitérios eram imundos. Então não tinha por que ter algo imundo dentro da sua própria cidade, porque sendo assim fazia com que a cidade fosse imunda. Aquele homem ele estava distante da sua casa porque a sua casa era Decápolis. Ele estava na terra dos Gerazenos. Ele estava longe dos seus familiares. Aquele jovem era um endemoniado, queridos. Agora imagina, você já teve a infelicidade de ver alguém endemoniado? Não estou falando de alguém com ataque epiléptico, não é isso. Alguém endemoniado mesmo. Você já viu alguém endemoniado? É triste ver alguém endemoniado porque a sua face fica extremamente desfigurada. A sua força é excomunal. Às vezes uma, duas, três pessoas não conseguem segurar uma pessoa endemoniada porque a sua força é excomunal. Quando Jesus passa por ali, eu paro para pensar, será porque Jesus passou por ali? Jesus não tinha nada para fazer naquela terra, mas Jesus passou por ali porque tinha alguém que necessitava, alguém que não vivia, mas vegetava por ao longo de alguns anos. Quando ele passou, queridos, perto daquele sepulcro, prontamente saiu um homem. Aquele homem estava possesso, aquele homem, a Bíblia apresenta que aquele homem, muitas pessoas tentaram prendê-lo através de grilhões, através de cadeias, mas nada podia subjugá-lo. Ele quebrava as correntes, eles, na verdade não é um, mas um outro também nessa história, eles quebravam as cadeias, eles quebravam tudo. Agora imagina aquele homem correndo em direção de Cristo, empurrando consigo talvez algumas correntes, porque ele havia quebrado as correntes. Aqueles homens eram tratados como bichos. Algumas pessoas que escrevem esse assunto dizem que provavelmente aqueles homens comiam os restos mortais, mas isso não é verdade. Não é verdade isso. Algumas pessoas certamente colocavam comida como um animal que você deixa em um canto e você só dá comida para aqueles animais. Aqueles homens eram tratados dessa maneira, como animais. Quando Jesus passou por ali, Jesus quis dar dignidade para aquele que a sociedade não dava dignidade. Jesus veio para essa terra com um propósito, queridos, dar vida para aqueles que eram marginalizados pela sociedade. E aquele homem, ele endemoniado, com quantos espíritos imundos? Cerca de quantos? Cerca de 2.000 no mínimo. E aquele homem, ele sai, ele corre à procura do mestre. E por mais que ele estivesse endemoniado, aquele homem certamente havia lutado com os demônios muitas vezes ao longo da sua vida, mas naquele momento ele corre em direção ao mestre, e quando ele corre, ele chega diante do mestre. Qual é a atitude dele? Ele ajoelha-se e ele adora o mestre. Mas queridos, agora imagina vocês, uma pessoa com um espírito imundo, essa pessoa já fica extremamente desfigurada, a sua força, ela fica extremamente fora de si. Agora um homem com uma legião de demônios, uma legião, queridos. O que seria uma legião? Normalmente quando Roma vencia uma cidade, Roma mandava alguém para governar aquela cidade, e juntamente com aquele governador, ele mandava soldados. E aqueles soldados eram chamados de legião. Se a cidade fosse pequena, talvez 100, 200 soldados, mas a legião tinha legiões de 100.000, tinha legiões de 10.000, tinha legiões de 1.000. Não é muito precisa a quantidade, mas certamente havia uma legião de demônios, como a Bíblia apresenta dentro daquele jovem. Mas queridos, o que eu acho tremendo é que a presença de Cristo fez com que aquele jovem tivesse uma atitude tremenda. A atitude daquele jovem foi se achegar diante de Cristo, ajoelhou-se
e adorou o Senhor, queridos, ele conseguiu por um instante, conseguiu vencer uma legião de demônios. A presença de Cristo fez com que ele vencesse uma legião de demônios. A presença de Cristo fez com que ele lutasse contra o próprio eu e vencesse os demônios que estavam dentro de si. Mas nós percebemos, queridos, que quando aquele jovem ele se achega diante do mestre, ele ajoelha e ele adora, em um instante, o que acontece? Volta os demônios. Os demônios olhando para Cristo diz: o que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Queridos, o que eu fico perplexo é que os líderes religiosos, aqueles que deveriam, aqueles que estudavam a Torá, aqueles que estudavam, aqueles que entendiam acerca do Messias, por mais que eles tivessem estudado, quando Cristo veio, eles não aceitaram. E agora é interessante que o próprio Satanás e os seus anjos reconhecem quem é Cristo. E quem é Cristo? Filho do Deus Altíssimo. Enquanto aqueles que deveriam aceitar não aceitam, mas o próprio Satanás reconhece quem é Cristo. Os próprios anjos satânicos reconhecem quem é Cristo. E quem é Cristo? Filho do Deus Altíssimo. Queridos, interessante, não basta somente crer, mas tem que viver. Não basta somente crer, porque crer que Cristo é Deus, até Satanás e os seus anjos creem, mas não pratica a sua crença. Não basta dizer que você não é adventista do sétimo dia e não viver o adventismo. Nós precisamos viver aquilo que nós dizemos crer. Mas, queridos, naquele momento ele diz: conjuro-te por Deus que não me atormente. Satanás ele é tão astuto que Satanás ele clama os anjos satânicos, e Satanás ele clama aqui por quem? Satanás ele clama por Deus, ou seja, ele pede intercessão por Deus. Olha como que Satanás ele é astuto. Ele pede intercessão pelo próprio Deus. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Queridos, como Satanás ele é astuto, e às vezes nós seres humanos, meros mortais, nós achamos que nós somos tão espertalhões, né? Ah, pastor, às vezes nós percebemos algumas situações que o membro ele vai cair com aquilo dali, ele vai sofrer com aquilo. Uma jovem que está namorando um jovem que não é da igreja, ou várias coisas. Como pastor a gente aconselha e as pessoas dizem: não, pastor, não tem problema, eu sou forte, eu consigo dominar. Como somos ingênuos, como somos. Queridos, Jesus ele pergunta para aqueles demônios: qual é o seu nome? Eles dizem: legião, porque somos muitos. Eles clamaram para que Cristo não os mandasse para fora daquele país, mas que Cristo mandasse eles para uma manada de porcos que estavam passando por ali. E Cristo então mandou aqueles espíritos imundos para uma manada de porcos. Eram 2.000 porcos que estavam passando por ali. Os porcos ficaram extremamente atordoados. Na minha infância, eu me tornei adventista aos 13 anos, então me lembro muito bem, na minha infância, os meus pais criavam porcos na fazenda onde morávamos. E quando ia matar um bicho daquele era terrível. E quando eles brigavam, principalmente, o grito era ensurdecedor. Agora imagina, queridos, aqueles porcos gritando, eles loucos, correndo de um lado para o outro e pulando desse penhadeiro abaixo no mar. Agora imagina, queridos, imagina que dentro de cada porco tinha um espírito imundo, já deixou o bicho extremamente louco. Agora imagina que todos aqueles espíritos imundos estavam dentro de uma só pessoa. Você parou para pensar como que aquele jovem sofria? Aquele jovem ele cortava o seu próprio corpo com pedras, com cacos. Mas, queridos, depois que o Senhor havia feito aquele milagre, as pessoas saíram dali, foram na cidade e anunciaram na cidade o que Jesus havia feito. E o que é mais interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês o verso 17 do capítulo 5 aí.
e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Queridos, quando olho para essa história, eu vejo duas atitudes extremamente distintas. Eu vejo a atitude daquele que é curado e a atitude dos moradores da cidade. Interessante que aqueles porqueiros, eles foram testemunhas oculares do milagre no qual Jesus havia feito na vida daquele jovem. Mas interessante que, em vez de eles chegarem na cidade e dizerem tudo aquilo que Jesus havia feito, Jesus havia dado dignidade àquele que não tinha, Jesus havia tirado os espíritos imundos do corpo daquele jovem, mas eles foram na cidade e não anunciaram aquilo que deveria anunciar, mas eles foram na cidade e anunciaram que Jesus havia dado para eles muito prejuízo. E em vez deles virem contemplar os feitos de Cristo, eles vieram da cidade, chegaram até Jesus, os moradores da cidade chegaram para Jesus e disseram o quê? Saiam daqui, porque você não é bem-vindo nesse lugar. Agora imagina, queridos, em apenas alguns momentos eles perderam 2.000 porcos. Agora imagina a estadia de Jesus naquele lugar. O pensamento deles certamente era esse: quanto prejuízo haveremos de ter se esse homem continuar na nossa cidade? Então é melhor mandarmos ele embora para outro lugar do que termos aqui, porque ele vai nos causar muitos prejuízos. Queridos, aqueles homens estavam pensando mais nas coisas materiais do que nas coisas espirituais. Enquanto Jesus deu a oportunidade para eles conhecerem o reino, vivenciar o reino, serem testemunhas oculares dos feitos do Mestre, em vez de eles olharem para as coisas espirituais, a maior preocupação daqueles homens e mulheres era os bens materiais. Nós não somos diferentes. Talvez você e eu, nós não somos diferentes. Talvez muitos de nós estamos tendo a mesma atitude daquelas pessoas. Talvez muitos de nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, sai da minha vida, porque o Senhor na minha vida está me causando, ou irá me causar muitos prejuízos. Porque, queridos, no momento em que eu permito que Deus ele seja o Deus da minha vida, eu preciso renunciar a algumas coisas. Renunciar a algumas coisas que eu gosto e que têm me afastado de Deus. Renunciar a algumas coisas que têm me afastado, que têm me tirado do céu diariamente. Eu não sei quais são as coisas que têm me impedido de servir a Deus genuinamente. Eu não sei se você tem algum vício. Eu não sei se você tem se apegado mais às coisas financeiras do que às coisas de Deus. Muitas pessoas perderão o reino dos céus por apego às coisas em vez da pessoa de Cristo. Muitas pessoas. Quantas pessoas irão perder o céu porque o esposo e os filhos são mais importantes? Quantas pessoas irão perder o céu porque o trabalho é mais importante do que Deus? Quantas pessoas irão perder o céu porque as joias e as pinturas são mais importantes? Quantas pessoas irão perder o céu porque não devolve aquilo que pertence a Deus, perdendo a sua salvação? Quantas pessoas se apegam mais às coisas do que a Cristo? Quantos de nós estamos dizendo para Cristo diariamente: Senhor, saia da minha vida, porque não há espaço? Porque no dia em que Cristo interagir e trabalhar em sua vida, você tem que deixar algumas coisas, você tem que renunciar a algumas coisas, porque caso contrário, não existe a ideologia de servir a dois senhores. Você serve ao Deus Altíssimo ou serve a Satanás? Aquelas pessoas, queridos, eles estavam com muita certeza: nós queremos esse homem fora da nossa cidade. Ele já nos causou muitos problemas. E no momento em que você permitir que Cristo interaja na sua vida, certamente muitos problemas irão vir sobre a sua existência, a sua vida. Muitos e muitos. Porque no mundo tereis aflição. Interessante, quando eu me tornei adventista, tinha uma irmã que dizia: olha, quando as coisas estiverem muito fáceis, fique esperto, porque você está desagradando a Deus. Quando a coisa está muito boa, quando está muito as mil maravilhas, tenha certeza que você tem alguma coisa de errado aí. Alguma coisa de errado. Queridos, quando nós olhamos
olhamos para a atitude daquelas pessoas, nós paramos e imaginamos, eles eram loucos. Eles tiveram a oportunidade de ouvir as palavras proferidas da boca do próprio Cristo e renunciaram à oportunidade. Mas você e eu, nós não somos diferentes. Através da nossa vida, queridos, muitos de nós estamos rejeitando Cristo diariamente. Através das nossas palavras que são proferidas diariamente, através das nossas ações, através das atitudes que temos, nós estamos renunciando Cristo em nossa vida. Mas quando eu olho para a história desse jovem que fora curado, qual foi a atitude dele? Ele chegou até Cristo e disse: Senhor, permita-me que eu seja o seu discípulo. Permita-me que eu acompanhe o Senhor ao longo da sua trajetória, ao longo do seu ministério. Mas o que Cristo disse para ele? Não. Tem uma coisa mais importante para você fazer. Em vez de você me seguir, tem uma coisa mais importante. Eu quero que você vá para os seus. Eu quero que você vá para Decápolis. E em Decápolis você pregue para os seus. Não somente para os seus, mas você pregue para a cidade. Interessante, queridos, que quando nós observamos a Bíblia Sagrada, nós achamos que a primeira pessoa que pregou o Evangelho para os gentios foi Paulo, não é assim? A gente não tem essa visão? Mas não foi Paulo o primeiro pregador aos gentios. A primeira pessoa que pregou para os gentios foi esse jovem que antes era endemoniado. Porque ele foi para Decápolis, a terra dos pagãos. E em Decápolis ele pregou o Evangelho. Mas olha a responsabilidade que Cristo deu para aquele jovem. De pregar o Evangelho primeiro aonde? Dentro de casa, cruz de casa. Queridos, o Evangelho mais difícil de ser pregado é o Evangelho dentro de casa. Porque para as pessoas de fora a gente consegue pregar com palavras. Mas para os de dentro de casa você não consegue pregar com palavras somente, mas através da sua vida. Para os de fora você consegue pregar com palavras e não viver. Mas para as pessoas dentro de casa você não consegue pregar se você não vive. Alguns dizem: pastor, como que é difícil pregar dentro de casa? Queridos, quando nós vivemos o que pregamos, tenha certeza que o seu testemunho fará com que muitas pessoas da sua família venham para os pés de Cristo. Muitas pessoas. Mas não adianta nós queremos pregar se nós não vivemos. Como que você quer que a sua filha, o seu filho permaneça na igreja, mas você não é um cristão genuíno? Eu me lembro de uma irmã que ela chegou para mim um dia e disse: pastor, eu gostaria que o senhor orasse por meu filho, pois ele não quer vir mais para a igreja. Eu disse: não, vou orar. Passado algum tempo, ela chegou para mim de novo e disse: pastor, eu gostaria que o senhor orasse por meu filho. Eu disse: pode deixar, irmão, já estou orando e vou continuar orando. Só que numa visita, ela pediu de novo. Eu disse: irmã, já que a senhora me pediu 3 vezes, eu posso falar para a senhora algo? Pode, pastor. Irmã, normalmente os filhos reproduzem aquilo que os pais são. Toda vez, irmã, eu percebo que a senhora só vai na igreja na escola sabatina. A senhora não vai na quarta, a senhora não vai no domingo, no culto, na escola sabatina não, só vai no culto divino. Eu disse: irmã, toda vez em que a senhora não ia no culto para ficar em casa, a senhora estava dizendo para o filho: filho, as coisas são mais importantes que a igreja. Eu digo para ti também, toda vez em que você deixa de vir à igreja para fazer qualquer outra coisa, pastor, eu estudo, ok, eu trabalho nesse horário, ok. Mas se você não está estudando, não está trabalhando, o que você está fazendo? Quando você, meu querido pai, minha querida mamãe, quando você não vem à igreja, você está dizendo para o seu filho: filho, olha, as outras coisas são mais importantes que a igreja. E aí vai chegar o momento que você vai querer dizer: filho, vamos para a igreja. E ela disse: pastor, ele chegou para mim e disse: mãe, eu não vou para a igreja porque quando eu queria ir, a senhora não queria. Como que uma mãe dessa, queridos? Como que um filho desse vai permanecer na igreja de seus pais? Não ajuda. Meus queridos pais dessa igreja, não queiram colocar na igreja a responsabilidade que cabe a vocês.